Olá, boa tarde, amigos. Eu sou Rosana. Estou muito feliz por estar tendo a oportunidade de contar uma das histórias do Chico. Histórias lindas, né? Histórias que nos ensinam que a gente é possível fazer um pouquinho mais pelo próximo. Ele era um espírito de luz, um espírito grandioso, mas deixou exemplos para nós de que com um pouquinho de esforço a gente pode fazer um pouquinho, sim, né, a mais pelo próximo, a mais por nós mesmos, pela nossa comunidade. A história que eu escolhi foi a caridade e a oração. Ela é uma história do livro Lindas Histórias com Chico Xavier, né, de Ramiro Gama. O que me chamou a atenção nessa história é que em uma só história congregou tantas providências, tantas atitudes de um espírito iluminado, sim, mas que era um recém-adolescente, né? Um adolescente, um jovem saindo da adolescência, porque ele tinha 18 anos na época que aconteceu essa história. E a gente vê que muitos adultos não conseguem, né? A gente não consegue ter providências tão acertadas como a que ele teve. E acertadas porque realmente tem amor, tem caridade, tem um monte de sentimento envolvido aí que era próprio dele. Então eu vou procurar ler a história, que ela não é tão pequena, e depois tomara que as reflexões sejam bacanas e que acrescente alguma coisa para gente. Bom, o Centro Espírita Luiz Gonzaga ia seguindo para a frente. Certa feita, alguns populares chegaram à reunião pedindo socorro para um cego acidentado. O pobre mendigo, mal guiado por um companheiro ébrio, caíra sob o viaduto da Central do Brasil, na saída de Pedro Leopoldo para Matozinhos, precipitando-se ao solo de uma altura de 4 metros. O guia desaparecera e o cego vertia sangue pela boca, sozinho, sem ninguém. Chico alugou o pardieiro, onde o enfermo foi asilado para tratamento médico. Curioso facultativo receitou graciosamente. Mas o velhinho precisava de cuidados de enfermagem. O médium velava junto dele à noite, mas durante o dia precisava atender às próprias obrigações na condição de caixeiro do senhor José Felizardo, que era a venda que ele trabalhava em Pedro Leopoldo, né? Havia por essa época, em 1928, uma pequena folha semanal em Pedro Leopoldo. E Chico providenciou para que fosse publicada uma solicitação rogando o concurso que de alguém que pudesse prestar serviços ao cego Cecílio durante o dia, porque à noite ele próprio se responsabilizava pelos cuidados ao doente. Não importava que o auxílio viesse de espíritas, de católicos ou ateus. 6 dias se passaram sem que ninguém se oferecesse. Ao fim da semana, porém, 2 meretrizes muito conhecidas na cidade se apresentaram e disseram-lhe: Chico, lemos o pedido e aqui estamos. Se pudermos servir. O Chico falou: Ah, como não? Entrem, irmãs. Jesus há de abençoar-lhes a caridade. Todas as noites, antes de sair, as mulheres oravam com o Chico ao pé do enfermo. Quando o Chico terminou a oração de agradecimento a Jesus, na última noite, os 4 choraram. Então, uma delas disse ao médium: Chico, a prece modificou a nossa vida. Estamos a despedir-nos. Mudamos-nos para Belo Horizonte a fim de trabalhar. E uma passou a servir numa tinturaria, desencarnando anos depois. E a outra conquistou o título de enfermeira, vivendo ainda hoje respeitada e feliz.
Gente, é tanta lição em uma história só. Quando eu li isso, eu falei, gente, que maravilha de seguidor de Cristo que o Chico foi. Quantas lições aí a gente tem que a gente pode fazer uma comparação ali do Evangelho? O primeiro deles é o próprio a parábola, né, do bom samaritano. Amar o próximo que é como a si mesmo. Mas quem é meu próximo? E aí Jesus falou, né? Ele contou aquela parábola linda. E veja bem, o Chico estava lá ocupado, certamente, eu fico imaginando, foi um tumulto, né? Caiu um cego de um viaduto, as pessoas foram, mas ele não foi de curioso, ele foi, ele pegou, ele cuidou, ele foi atrás de cuidados médicos, ele alugou um local, né, um quarto para poder o cego ter os cuidados necessários, o medicamento, certamente. E aí você vê que ele fez tudo que ele pôde. E aí vem aquela outro exemplo, né? A caridade. Ele não mediu esforços, não foi só a caridade material, ele foi além, ele ainda cuidou do enfermo durante o dia, durante a noite. Durante o dia ele não podia, ele foi atrás de um recurso. A pessoa, quando quer, ela faz, né? Quando ela deseja realmente fazer o bem, ela vai atrás. Então, eu achei maravilhoso isso. É a providência dele publicar no jornal local, quem que poderia ficar? Aí vem a outra lição. O Chico não escolhia pessoas, né? Nós somos todos iguais. Ele tinha a verdadeira noção da igualdade das pessoas, né? De tratar todos igualmente. E publicou lá, não importava se era cristão, se era católico, se era ateu, né? Evangélico, fosse o que fosse, que pudesse cuidar daquele senhor durante o dia, porque ele precisava trabalhar. E vem e chega justamente duas meretrizes conhecidas na cidade, e ele as acolhe com aquele amor, com aquela alegria, e a outra reflexão nossa, e faz aquilo com tanto amor, deixa as moças se sentirem úteis, congrega, traz para fazer oração juntos, né? O valor dessa oração que a gente sempre aprende desde novinha, seja qual for a religião, mas principalmente na doutrina espírita, essa noção de que a oração nos liga a Deus, nos eleva o pensamento, e eu tenho certeza que o Chico em nenhum momento pensou na oração, em qualquer recurso, em ser exemplo, em dar exemplo. Ele não queria mudar a vida daquelas moças. Eu acho que ele nunca imaginou que ele fosse mudar a vida daquelas moças. E ao final, você vê que coisa, né, de comoção. Eles choram no último dia da oração e elas resolvem por elas mesmas, por ver tanta caridade, certamente por se sentirem úteis, por terem a oportunidade de ajudar, a oportunidade de conhecer talvez Deus, de viver aquele momento maravilhoso ali com Ele, cuidando do enfermo, uma família, né? Durante um mês, e elas resolvem mudar de vida. Então, o que a caridade conjugada com o amor e principalmente não julgar as pessoas, acolher, tentar fazer o nosso melhor. É, Chico é maravilhoso, é redundante a gente falar, mas não tem como a gente não comentar isso. Então, assim, o que me chamou muito a atenção mesmo foi esse poder
que um coração desprendido, um espírito evoluído, deixando claro que cada um de nós podemos fazer um pouquinho, nós podemos tentar, né? Às vezes a gente fala, nossa, mas o Chico era um espírito muito evoluído. A gente pode tentar fazer um pouquinho, vai ser igual, não vai. Mas a gente começa imitando ele um pouco mesmo. Acho que ele está aí, é um exemplo para ser imitado. Então, para mim, ficou essa grandiosidade dessa história, que é você não julgar, não fazer com que todos sintam a importância que cada um tem na colaboração da obra divina. E Chico era mestre disso. Eu espero que todo mundo possa ter aproveitado um pouquinho. Eu gostei muito dessa história e que Jesus continue conosco nessa tarde e fiquem com Deus.